Vendo as escrituras de Lao Tse e Tzu Tzu, perceba alguma semelhança com o budismo. O senhor poderia falar sobre isto, por favor? Achou. Não somente essas escrituras têm semelhanças com o budismo, como a filosofia estoica que apareceu na Grécia tem semelhanças com o budismo. David Hume, filósofo inglês, também tem posições que se aproximam do budismo. E assim, e se você ler o Sermão da Montanha no cristianismo, também vai achar proposições semelhantes às do budismo, e assim por diante. Textos sufis e textos racídicos muitas vezes têm aproximações com o pensamento budista. O Dharma não é uma propriedade exclusiva do budismo, a sabedoria não é uma propriedade dos mestres Zen, nós não somos possuidores de uma verdade única. O Dharma está disponível para quem quiser pensar e quem quiser pesquisar e ter experiências espirituais. Nós vamos achar textos assim em místicos cristãos, como São João da Cruz ou Meister Eckhart. Textos muito interessantes e proposições iguais às do budismo. O primeiro professor meu, antes de eu conhecer o budismo, foi o abade de um templo, de um monastério beneditino, em Salvador, Dom Timóteo. E lá na década de 70, ele me disse: eu aprendi que o que a gente tem que ter é grande presença em tudo que faz. Que diferença há neste ensinamento em relação ao ensinamento da prática do Zazen? Fique realmente presente aqui e agora e esqueça passado e futuro. Não é a mesma coisa. Então, o taoísmo também tem propostas semelhantes ao budismo, mas também tem propostas dessemelhantes e objetivos também dessemelhantes. A ansiedade hoje ataca muitos e me parece que a causa profunda da ansiedade é o tédio com o mundo. O que o senhor pode dizer sobre o tédio? Não me parece que seja o tédio a origem da ansiedade. A ansiedade, ela se origina de imaginações, de expectativas, de pensamentos em relação ao futuro próximo. E isso é que cria um nervosismo, uma ansiedade. O tédio, por outro lado, é um sentimento de falta de interesse nas coisas, de falta de entusiasmo por fazer. E então são coisas diversas entre si. Ambas vão aparecer num momento como nós temos agora de pandemia, ansiedade em relação ao futuro, econômico ou de saúde, e o tédio também vai aparecer porque pessoas restritas ou isoladas, ou num lockdown, como se diz, num isolamento social, sentem poucos estímulos. Na verdade, eles poderiam facilmente ser contornados, porque a quantidade de oportunidades que temos hoje é muito grande. Continuam existindo livros para ler, continuam existindo muitos bons filmes para serem vistos, e continua havendo uma oportunidade de interação das pessoas através da tecnologia. E tudo isso não pode ser desprezado. Se há tédio, é porque a pessoa não está desenvolvendo interesses em relação às coisas da vida. E é isso que deve ser examinado. Porque a vida não deixou de correr, de existir e de ter grandes oportunidades para serem aproveitadas. Como conciliar a realização pessoal sem cair na vaidade? Como evitar que o desapego não se converta em desinteresse? Vamos dividir a pergunta em duas partes. A primeira parte é?
Como conciliar a realização pessoal sem cair na vaidade? Por que estamos procurando uma realização pessoal? Nós devemos procurar um sentido para a vida. E isso não significa realizar-se pessoalmente, mas sim dar sentido à sua vida. E você procurando dar sentido à sua vida, fazendo com que a sua vida tenha significado, então você no fim descobrirá que teve uma vida que tem uma realização íntima valiosa. E a segunda parte? Que o desapego não se converta em desinteresse. Depende daquilo que você se interessa, não é? O desapego é o fato de você não se agarrar às coisas, como se diz attachment em inglês, né? Que significa como amarrar-se às coisas. Por outro lado, se você não tem apego, mas tem generosidade, por exemplo, vai ter significado na sua vida e vai sentir interesse nisso. Você pode sentir interesse pela felicidade alheia, por exemplo, e isso pode estar cheio de desapego. Você não tem desapego, você tem desapego pelas coisas, pelos seus interesses próprios, mas desenvolveu um interesse pela felicidade dos outros. Ao fazer isso, você desenvolve profundo interesse e vai achar valor e significado na vida. Sensei, se tudo é impermanente, o nirvana é impermanente? Ou, por trás da impermanência, o que seria inconcebível? O nirvana não é um lugar. O nirvana é uma maneira de ver. O mesmo lugar que é o samsara, mundo da perambulação, é o nirvana. Se você tiver olhos desapaixonados, sem paixão. Se você tiver essa não paixão pelas coisas, então você não é arrastado pelas emoções, nesse momento você está no nirvana. Então, não podemos dizer se é permanente ou impermanente, ele está além dessa definição, porque ele depende da existência de pessoas que tenham este olhar, e é para isso que a palavra nirvana, fogo extinto ou sem ventos, tem significado. Esse é o significado. E a segunda pergunta? Ou por trás da impermanência, o que seria inconcebível? O que não seria concebido se não houvesse permanência. A impermanência é uma marca da vida. Todas as coisas são impermanentes. Não há nada que possa ser permanente. Portanto, não existe algo atrás da impermanência ou inconcebível em relação à impermanência. Porque não existe nada que você possa dizer é eterno, nem o universo, nem a existência dos Budas. Nada. Mesmo a existência do Dharma, ela depende da existência de um universo onde ele possa ser descoberto por pessoas que têm a capacidade de pensar. Se houver um universo sem seres, lá não existe condição para a existência da sabedoria. A sabedoria depende de agentes da sabedoria.